Olá, boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Hoje nós estamos iniciando a nossa aula da IBED em defesa da fé, onde nós vamos abordar hoje um assunto que eu já passei para vocês o material, inclusive alguns vídeos, e eu queria nesse momento orar contigo, mais uma vez, pedindo ao Senhor que nos abençoe nesse estudo da palavra. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, vem nos abençoar. Continuamos na dependência do Teu Espírito. Queremos, Senhor, aprender mais a Tua palavra para a edificação da nossa fé, mas também para responder aqueles que perguntam a razão dela. Que possamos, Senhor, ter ali argumentações que venham responder, Senhor, a razão, mas ao mesmo tempo sabemos que estamos na dependência do Teu Espírito, porque é Ele que nos capacita a transmitir a Tua palavra. Fica conosco, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós vamos tratar hoje desse assunto que senti de mudar um pouco a ementa do nosso curso para abordar esse tema, atração perigosa em desenho animado, o desenho animado e a indústria cultural. Por que eu escolhi esse assunto, irmãos? Porque em defesa da fé, ou em apologética, nós não só respondemos às questões de uma seita organizada, de doutrinas de uma seita organizada. Nós vimos lá atrás, no início da nossa matéria, que a diferença da palavra seita e heresia é que a seita ela é um grupo organizado que defende ensinos heréticos, mas a heresia ela é o próprio ensino herético. Ela é um ensino enganoso e perigoso, que não necessariamente ele pode estar vinculado a uma seita. E hoje a sociedade, a nossa sociedade contemporânea, pós-modernidade, ela tem muitos ensinamentos na sua cultura e dentro dessa cultura ela tenta passar muitos conceitos contrários à palavra de Deus e perigosos para nós que defendemos a fé cristã. Então eu escolhi esse tema hoje para que nós possamos analisar à luz da Bíblia um mecanismo que é muito utilizado no meio de comunicação, que é o desenho animado, e lógico que nós vamos aí abordar muito a questão da criança. Eu, na minha formação secular, e também ministerial, procurei fazer uma faculdade de pedagogia, pensando no ministério, pensando em ter argumentações, também fundamentação científica na área da pedagogia, para poder utilizar justamente na obra de Deus, porque o ensino está intrinsecamente ligado à obra de Deus, o ensinar, e a gente vai vendo muitos conceitos de pensadores que não são cristãos, mas são pensadores da educação. Então eu posso aí citar, por exemplo, Jean Piaget, Vygotsky, Maria Montessori, entre outros, que pensaram em educação. Então onde nós vemos muitos conceitos científicos e que têm base até bíblica, no sentido de que mostrando a realidade do que é a formação do caráter e da mente de uma criança. E, obviamente, o inimigo das nossas almas, ele sabe disso. Ele sabe que o ser humano tem a sua formação ali na infância, o seu caráter, e ele conseguindo contaminar isso, ele consegue também comprometer o futuro, a formação, na fase adulta, e nós somos fruto hoje do que nós fomos na infância. Então nós temos que conhecer, principalmente hoje nos dias atuais, na pós-modernidade. Isso será muito útil para você que tem filhos pequenos,
ou para você que é avô, avó, e também para ajudar alguém que precise talvez de um discipulado nessa área, né? Eu já passei dessa fase, meus filhos já são criados, e muitas das coisas que nós vamos falar aqui, nós vimos acontecer na infância deles, na nossa própria infância. Então nós queremos compartilhar contigo nesse sentido. Hoje não vamos estudar uma seita específica com as suas doutrinas, mas sim um conceito de sociedade. Então, vamos lá, vamos começar. O desenho animado e a indústria cultural. Hoje existe uma indústria por detrás do entretenimento. Então, o desenho animado, tudo que se refere a entretenimento, ele tem hoje um objetivo financeiro muito forte, né? Então é uma indústria que emprega, que movimenta muito dinheiro. Então nós vemos hoje que, por exemplo, a criança, todos esses dados que eu estou te dando aqui já estão um pouco ultrapassados, mas só para termos uma ideia. E esses números, então, nós podemos até aumentar, né? E hoje ainda com a questão da internet, da visualização, dos conteúdos hoje gerados para programas de YouTube e tudo mais. Então, nós vemos, por exemplo, uma criança que, segundo os dados de Victor Strasberg, de 1992, tá? Uma criança assiste em média de 3 a 4 horas diárias de televisão, em média. Tá? Então, quando ela chegar aos 13 anos de idade, será equivalente a 560 dias ininterruptos. Né? São muito mais do que um ano e meio praticamente, ela direto na frente de uma televisão, aos 13 anos de idade, isso quando não for mais. Então veja, essa criança, ela se tornou um alvo, né, de lucro. Nós vemos aqui um dado da revista Veja de março de 2005, são dados de 16 anos atrás, hein, que o lucro da Disney, né, em 2004, com a venda de DVDs e CDs e outros produtos licenciados, né, vem brinquedo, tudo que você pensar aí, canal de televisão, canal a cabo, TV fechada, né? E os parques da Disney foi de 4,48 bilhões de dólares, lucro, né? Tirando todas as despesas. Então, é um valor muito alto. E a criança, ela foi trazida agora como um consumidor. Né? Então, o desenho, que na nossa época era uma expressão gráfica da visão e da criatividade da criança, saltou para a tela, né, como uma composição de visão adultocêntrica, ou seja, a criança agora ela é olhada como um consumidor. Então está contaminada ali e agressiva esse conteúdo ao universo infantil. Não está vendo mais, olhando a criança e pensando qual é o melhor conteúdo para formação da criança, mas sim agora como um consumidor, né? Se tornou apenas um consumidor para a indústria cultural. Isso vem acontecendo. E então, irmãos, a gente tem aqui um problema, né? A criança agora é um consumidor. As reais necessidades dela, da sua formação, não estão sendo priorizadas, e sim utilizadas outras situações para chamar a atenção. Então, muitas vezes os pais ficam reféns disso. Né? Depois a gente vai falar daqui a pouco sobre a propaganda infantil, né? Mas você vê que hoje os pais eles têm uma grande necessidade de comprar produtos que vão satisfazer esse sentimento de consumismo da criança, isso motivado muitas vezes por desenhos, pela indústria cultural, que você viu ali
que gera muita coisa por detrás. É claro, irmãos, eu estou aqui também falando para a gente ter um equilíbrio. Né? Tenho aqui que dizer que nós não estamos numa caça às bruxas. Então, nem tudo é mal. Nem todos os desenhos são ofensivos ou prejudiciais à criança. O que a gente quer alertar aqui é sobre a mentalidade contrária a Deus e o que está por trás de muitos desses desenhos. Então, até coloquei aqui uma ilustração. Não é uma caça às bruxas. Agora você chegar e simplesmente mandar desligar a televisão, não assiste mais televisão. Nós não somos radicais ao ponto disso, né? Muitos anos atrás, no meio evangélico mesmo, dizia-se que era pecado ter uma televisão em casa, assistir uma programação. Eu sou a favor, sim, de você ter um senso crítico, de você saber desligar na hora que tem que desligar, mudar de canal na hora que não é mais apropriado aquilo que está sendo feito, visto. E lembrando, nós vamos falar muito disso aqui, que nós hoje como adultos temos um filtro, né, na nossa consciência, na nossa formação, nossa mente está formada para isso. Embora tenha alguns adultos que não tenham filtro, né? Mas a criança não tem nenhum filtro ainda formado. Então por isso que é mais delicado ainda essa questão, ok? Vamos falar um pouquinho sobre a publicidade infantil, né? Então a publicidade que está por trás da indústria cultural, ele vai projetar nos desenhos animados aquela ideia de vender felicidade, conforto, luxo e padrões de comportamento e até de moda, né? Então difunde o modelo de um homem, de uma mulher, de criança, com valores de uma sociedade específica em que o que vale, na maioria dos casos, é o dinheiro, o status e o consumo. Ou seja, vende uma ideia de sucesso, de se ter muito é sinal de felicidade. Então a criança é vista, como era muito vista lá nos anos dos tempos bíblicos, da antiguidade, a criança era vista como um adulto em miniatura. Só que hoje é visto como o mercado consumidor. Então não é levado em consideração o desenvolvimento do caráter e da personalidade. É vender, tem que vender produtos para esse público. Nós temos no Brasil uma legislação que foi trabalhada para se proibir a publicidade infantil. Então já teve projetos de leis sendo tramitados no Congresso, e hoje existe um decreto que proíbe publicidade voltada ao público infantil. Isso foi uma reivindicação não da igreja propriamente, mas dos educadores, né? Claro que teve no meio aí apoio de igrejas também, mas foi trabalhado isso. Então hoje você vai encontrar pouco conteúdo voltado para a criança, porque isso entrou numa regulamentação e isso está proibido. Então é um avanço, mas bastante estrago foi feito enquanto isso não foi aprovado, né? Então muitos desenhos, muitas coisas aconteceram e isso foi prejudicial. Mas hoje existe, né? Então os motivos para não expor a criança à publicidade, a maioria das crianças não consegue compreender o caráter persuasivo da publicidade antes dos 12 anos de idade. Então a criança não tem um filtro para entender que aquilo que está sendo oferecido a ela, realmente ela precisa, realmente ela tem necessidade daquilo, ela não tem esse filtro. 12 anos de idade, hein? Veja bem, nós temos 12 anos de idade estando na pré-adolescência. Então, com relação a isso, até a questão do discernimento do certo e do errado, uma linha da psicologia
diz isso, que a formação desse senso crítico não ocorre antes dos 12 anos. Tá bom? Vamos ver um pouquinho, e aí onde entra a responsabilidade dos pais, segundo a Bíblia. O que nós temos na Bíblia? Qual é a responsabilidade dos pais? É ensinar. Então, muitas crianças entregues ao desenho animado, a televisão virou uma babá, ou hoje também computador, o celular, virou uma maneira dos pais terem um pouco de sossego, né? Mas estão entregando a criança ao ensinamento do que está sendo passado ali, sendo que a responsabilidade é dos pais, segundo a Bíblia. Então, lá em Deuteronômio, no capítulo 6, já estava ali decretado pelo Senhor, né? Que essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua mesa, e andando pelo caminho, deitando-se e levantando-se. Veja bem, irmãos, nós temos a cosmovisão cristã. Já vamos falar de novo de cosmovisão. O que é a visão de mundo? Essa visão de mundo do cristianismo, do cristão, da palavra, nós temos que ensinar aos nossos filhos, como está aqui no texto de Deuteronômio, né? Justamente para que eles tenham esse filtro, de conseguir filtrar segundo a palavra de Deus. Isso é uma responsabilidade dos pais, de treinar também a criança. Provérbios 22, versículo 6, é um versículo muito conhecido. Educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele, né? É uma promessa. Outra responsabilidade é prover, né, os filhos, e prover de conteúdos, de formas de informação que vão desenvolver melhor o caráter dessa criança, que está em 2 Coríntios 12, 14, que diz: porque não deve os pais entesourar, os filhos, aliás, desculpe, entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Esse entesourar é o prover material e o prover educativo, que isso também tem que ser responsabilidade dos pais. Supervisionar, né? 1 Timóteo 3,4 é o requisito do bispo, mas deve ser também uma missão de cada família, né? Que o cristão, o pai, a mãe, governar bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia, né? Hoje nós vemos uma dificuldade muito grande. Nos dias de pandemia, por exemplo, os pais não têm aguentado mais os filhos dentro de casa, pedindo socorro, muitas vezes na escola, como se a escola fosse a responsável por trazer educação, no sentido de formação do caráter. A escola, ela participa disso, ela pode ajudar muito, mas não é a principal. A velha frase: a educação primeiramente vem de casa, né? E o amar, que é o principal, Tito 2,4, sobre o amor, né? Para que ensine as mulheres novas a serem prudentes e amarem seus maridos e amarem a seus filhos. O dever aqui das mulheres mais velhas, das mais experientes, né? Vamos chamar mais velhas, mas mais experientes, de ensinar as mulheres mais novas a terem esse comportamento, além de outras atribuições que são da família. A gente podia citar aqui, né? Então, nós temos aqui uma preocupação com relação a isso. A criança se tornou alvo de uma indústria cultural e que está passando valores o quê? Distorcidos. Não estou falando de valores que promovem até o que a Bíblia diz. Estou falando de distorções. Nós vamos ver algumas coisas daqui a pouquinho. Mas distorções que são contra a palavra de Deus. Então, e nós vemos que biblicamente os pais é que têm a primeira função aí de
trabalhar com essas crianças. E visando também o seguinte, essas crianças vão crescer e a gente espera que eles sejam a igreja, né, se Jesus não voltar, a igreja lá que vai tocar a igreja na frente, no nosso lugar, no lugar dos líderes atuais, formando essas crianças para serem os futuros líderes e os futuros membros das igrejas e aqueles que vão ser o testemunho de Cristo aqui na Terra, né? Eu queria falar um pouquinho com vocês agora sobre o imaginário infantil. Então, o desenho animado e o imaginário infantil. A criança, né, ela vive num mundo imaginário. E esse mundo, essa imaginação é importantíssima na formação intelectual, cognitiva da criança. Então, o desenho animado, dentro desse imaginário, ele exerce uma forte influência educadora, né? E quando a gente fala de educação, não necessariamente é educação positiva, mas pode exercer uma educação negativa. Então, ela vai interferir na solução dos conflitos internos da criança, né? E as mensagens vão participar na construção de seus valores internos e vai transpor para a vida real situações de violência, por exemplo, erotização. Então, o desenho animado no imaginário infantil é muito importante, vai interferir diretamente, tá? Resumindo, a criança exposta abusivamente aos desenhos animados irá construir e reconstruir esse imaginário a partir dos seus ensinos e vai transportar para a realidade. E ela não sabe fazer essa separação como uma pessoa adulta o faz. Eu tenho uma história aqui até um pouco engraçada, mas é perigoso, né? Uma vez eu estava com um grupo de irmãos e amigos jantando num restaurante, e um dos irmãos lá tinha um filho pequeno, na faixa de uns 5 ou 6 anos de idade, né? E nós percebemos que ele gostava muito de um personagem da Marvel, o Homem-Aranha, né? E brincando, então o acesso ao restaurante era por uma escadaria, né? E ele brincando de Homem-Aranha, fazendo aqueles gestos de lançando a teia e tal. E eu e a minha esposa fomos levando a brincadeira com ele. E ele do alto da escada assim, né, brincando de lançar a teia e tal. E de repente eu percebi que ele, nesse imaginário dele lançar a teia, acreditando ser um Homem-Aranha, ele ia saltar lá do alto da escada. E ia ser uma queda. Quando eu percebi, eu falei, não pula não. Ele tomou um susto assim. Ou seja, trouxemos ele para a realidade, porque ele ia pular. Ele estava na cabecinha dele, ele achava mesmo que ele estava conseguindo lançar a teia, que ele era o Homem-Aranha, ele ia pular do alto da escada. Olha que perigo. Essa é a imaginário da criança, ela não consegue, como nós, falei, o Homem-Aranha eu já assisti quase todos, mas eu sei que aquilo lá é ficção. A criança não sabe, né? Ela não consegue. E eu fico lembrando da minha infância, como eu brincava de super-herói, a gente queria ser, então saltava para lá, para cá. E muitas vezes essas brincadeiras davam resultado de uns arralados, de umas pernas machucadas, uma cabeça às vezes, né, machucada, porque a gente achava que era verdade. E a criança é assim mesmo. Então esse imaginário é muito perigoso. Então, nós temos, por exemplo, situações em desenhos animados que a criança vai transportar para a realidade, né? Eu quero aqui falar uma situação, por exemplo, no desenho dos Simpsons, embora fica claro para mim que esse desenho dos Simpsons eu não assisto, ele não é para criança mesmo, né?
Até na criação dele, com certeza ele é para o mundo adulto, mas é um desenho animado. E desenho animado está totalmente ligado ao mundo infantil. Então, no caso dos desenhos dos Simpsons, por exemplo, né, teve ali num dos episódios, né, que foi ao ar aqui no Brasil, né, em 28 de fevereiro de 2005, alguma coisa sobre o casamento, né? Então, o Homer, que é o principal personagem, ele se transforma em um ministro de casamentos gays, e a personagem Patty, que é sua cunhada, irmã da Marge, assume a sua homossexualidade ao casar-se com outra mulher. Eu assisti esse episódio no YouTube, eu não coloquei aqui o link, devia ter colocado o link para vocês. Eu só achei o original no inglês, não o dublado, né? E então vi essa cena, né? Então, mostrando algo normal, né? Como nós temos visto hoje na sociedade, o quanto se trabalha para a legalização do casamento gay aqui no Brasil, em outros países já isso é legalizado, mas é uma afronta total à palavra de Deus. Então, o desenho ali mostrando, imagine no imaginário da criança, né? E o imaginário, né, é muito forte. E imoralidade, no caso aqui, age no coração da criança como cupim na madeira e ferrugem no ferro. Então, se você lê lá Romanos capítulo 1, versículo 22 a 32, que fala sobre essa questão da homossexualidade e quanto isso é nocivo para a sociedade. Então, no imaginário da criança, isso é muito complicado, né? Vamos pegar um outro exemplo, um desenho que fez parte da minha infância e eu creio que da sua também, do Tom e Jerry, né? A figura lá do gato Tom e o ratinho, o Jerry, né? Quem é o vilão em Tom e Jerry, né? Então, apesar do ar inocente do desenho, né, é um desenho de pancadaria, né? Do início ao fim. E os personagens aí usam, né, o porrete, revólver, faca, marreta, martelo, foice, manda ver. Então, quem é o vilão? É a ética do bateu, levou. Hoje nós conseguimos filtrar isso, mas como criança, quantos efeitos isso pode ter causado na nossa vida, né? A ética do bateu, levou, ou seja, eu fez para mim, agora eu vou descontar. Isso aconteceu comigo, aconteceu na escola, né? Que isso são chamados personagens antropomorfos, né? Que nós vamos dar a definição para vocês aqui. E outro desenho que eu lembrei aqui, mas eu não coloquei, é do Pica-Pau, né, que também é um serzinho bem violento, né? Conseguia tirar do sério qualquer um e sendo ali também um bichinho bem violento. São personagens antropomorfos. O que são personagens antropomorfos? Não são seres humanos, né? São animais, objetos, ou podemos dizer até como fábulas, né? Em que se atribui a animais e objetos comportamentos humanos, semelhantes ao do ser humano, né? Então, isso chama a atenção da criança, né? E os especialistas argumentam que a exposição a desenhos animados violentos e a subsequente brincadeira com brinquedos baseados nessa série fornece à criança a oportunidade de ensaiar essa agressividade, né? Então, a criança assiste e depois, na brincadeira, ela vai querer viver isso, né? E a violência nos desenhos animados, ela não pode ser desprezada, não pode deixar de ser analisada e tomar muito cuidado, né? São dados aí que a gente são antigos, né? Mas são alerta. A criança pode assistir a mais de 200 mil cenas de violência até os 18 anos, né, na televisão, no desenho animado. E a criança nasce em um mundo em que o simbólico não se origina mais com seus pais,
igreja ou escola, o que seja isso. Não é mais os pais que dirigem esse simbolismo no mundo da criança, mas agora os pais muitos entregaram essa atribuição aos desenhos animados, à televisão, né? Isso é um dado de Gebner, que é um estudioso da área da educação, em 1985, que ele disse isso, né? E nós experimentamos o mundo através do simbólico. Então, primeiro nós temos, na nossa mente, nós criamos o simbolismo e depois nós transportamos para a realidade, né? E o aumento da violência na programação infantil é constatado não só por nós, mas pela sociedade e pelos estudiosos, né? Então, nos últimos anos, a quantidade de desenhos animados de guerra, por exemplo, aumentou de 90 minutos para 27 horas semanais. Dados de Carson, Page e Levin, esses estudiosos, né? Então é muito complicado. E qual é o pensamento de Deus sobre a violência? 1 Pedro 3,12 diz: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Deus odeia a maldade. Deus, ele vai julgar toda a maldade, o ato de mal, de violência. E contamina também, né? Traz contaminação. Tiago 4,4 diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então, essa violência toda, ela contamina a mente da criança, né? Muitas crianças violentas na escola. Eu trabalhei algum tempo em escola e também não só na sala de aula, mas no ambiente esportivo com lutas de artes marciais. E uma das coisas que eu trabalho muito forte é a diferença de luta e de briga com a criança, explicando a diferença, trazendo ensinamentos nisso. E o que mais nós ouvimos é as pessoas dizendo: olha, eu quero colocar meu filho nessa atividade esportiva para minar a violência que ele tem mostrado. Então é coisa séria. As pessoas pensam: oh, meu filho não é violento, mas se ele for exposto demais a cenas violentas, ele vai começar a desenvolver isso. E não só nas ações, mas nas palavras, né? Isso vai ficar ali no imaginário dele, e é onde ele vai construir as ações dele. Nós vemos hoje uma grande luta contra a violência doméstica. No futuro, adultos violentos, a violência contra a mulher. Isso teve origem aonde? Origem lá atrás. Hoje, adultos que maltratam mulheres e até os próprios filhos. Onde teve essa origem? Lá atrás, foi na infância. Então nós temos que ter cuidado com isso, né? A Bíblia nos manda corrigir os nossos filhos usando a vara. Sim, muitas vezes o castigo físico ele pode ser utilizado dentro de limites, sem violência, com certeza. Nós não somos favoráveis à violência, né? Mas se você expõe a criança a um ambiente violento, onde que ela vai parar? Então nós temos que ter esse cuidado, né? E a palavra de Deus, ela é contra a violência, ela exige de nós uma atitude de respeito, né? Uma criança que não respeita a outra, isso vem do lar, tem que ser trabalhado, né? Dentro do lar, dentro da família, tá? Então o desenho animado nesse sentido, um desenho violento é complicado. Eu quero
também abordar um outro perigo muito grande na questão do desenho animado, que é a questão do ocultismo e feitiçaria nos desenhos animados, né? Quem aqui nunca assistiu aí o Rei Leão, né? Há uma cena que muitos até falam, nossa, como eu chorei nessa cena, né? Foi ali a morte do pai do Simba, o Mufasa, né? Mas hoje teve aqui o ano passado relançamento do filme, agora numa roupagem real, né? Não como desenho animado, mas o enredo é o mesmo. Então uma cena que chocou muito foi a morte do pai do Simba, né? Mas esse desenho trabalhou elementos da feitiçaria e do ocultismo, que nós já vimos em outras seitas, como o Espiritismo, por exemplo, da consulta aos mortos, né? Na cena eu coloquei aqui o link do vídeo e coloquei também para vocês assistirem, né? Não sei se você prestou bem atenção, né? Nós vemos que no momento da história o Simba consegue conversar com o seu pai, que já estava morto. Então é elementos da mediunidade, né? E a palavra de Deus aqui ressaltando mais uma vez em Deuteronômio capítulo 18, versículo 10 a 12: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, porque todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti, né? Esse texto aqui do livro de Deuteronômio, o último livro do Pentateuco, é uma recordação de toda a lei que Moisés deixou para o povo no Egito. E uma coisa que é interessante, irmãos, Deus tira Israel do Egito, escravo, e o leva para habitar, para tomar a terra que Deus tinha prometido. E um dos motivos que Deus fez toda essa obra de introduzir o povo na terra prometida, o povo tinha que ir lá conquistar, ou seja, tinha gente morando lá, tinha povos ali, tinha cidades-estado, né? O que é cidades-estado? Eram cidades, e cada cidade tinha o seu rei, sua corte, cidades muradas. Então cada cidade ali era uma nação. E esses povos, em todos eles eram povos místicos, tinha elementos de ocultismo, feitiçaria, eles eram idólatras, eles tinham o costume, todos esses costumes que o Senhor disse, vocês não imitarão esses povos, porque isso é abominável aos meus olhos, e é por isso que eu estou realizando juízo. Então o povo de Israel foi também, entre outros aspectos, uma maneira de Deus realizar juízo contra estes povos que eram totalmente rebeldes à palavra de Deus e praticavam esses atos. E nós vemos que atrás de tudo isso está a figura do inimigo, esses espíritos encantadores, essa pseudo consulta aos mortos, são espíritos mentirosos, são obra de demônios, é um ocultismo muito forte. E os desenhos animados têm abraçado muitas vezes essas práticas ocultas. E o Rei Leão aqui é um exemplo que eu estou te dando. Vou dar outro exemplo também de um desenho que não fez tanto sucesso quanto o Rei Leão, mas a fonte é a mesma, da Disney, né? Que é o Irmão Urso. Teve 2 desenhos. Está cheio de xamanismo. O que é o xamanismo? O xamã
era um intercessor junto aos espíritos, um médium, um feiticeiro. Segundo o espiritismo, a mediunidade é a ponte entre os vivos e a alma dos mortos. Então, existem povos, como os povos ali, no caso do irmão Urso, pega ali os povos dos, como é que é o nome? Fugiu o nome agora, dos esquimós, né, que vivem ali na região do Alasca, do norte, regiões frias, e são povos animistas. Na África, né, as religiões africanas são, na sua base, animistas. O que é animista? Que crê nos espíritos da natureza, que na natureza opera espíritos, né, espírito das árvores, que há espírito nos animais, e que o homem ele faz parte desse ciclo. E o irmão Urso, nesse filme, o enredo dele é que o rapaz ele morre e ele reencarna como urso, ele toma a forma de um urso, né, e vive ali uma experiência de aprendizado, segundo eles, né? Então o xamanismo. E o xamã seria mais ou menos o equivalente a um pajé dentro de uma cultura indígena, né, que é justamente um curandeiro, mas também um intercessor entre os espíritos. Então é a presença dele, né? Então no Diário de São Paulo, quando foi lançado em 8 de abril de 2004, foi chamado como o primeiro desenho espírita da Disney, né? Então a mídia caracterizou esse desenho como um desenho espírita da Disney. Eu assisti esses dois desenhos, o primeiro e depois a sequência. E realmente é muito forte, né, a presença do ocultismo nesse desenho, né? Se você tiver curiosidade, pode assistir para você hoje ver, né, o quanto isso está presente ali. O que a Bíblia diz sobre essa questão? Tá? Vamos reforçar aqui em Levítico 19:31, diz: não vos virarei para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles, eu sou o Senhor vosso Deus. E voltando lá em Deuteronômio 18:11, nem encantador, nem quem consulte o espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte aos mortos. Nós não devemos ter esse tipo de comportamento. Imagine você como cristão deixando o teu filho assistindo esse tipo de coisa e ele tendo essa influência no seu imaginário, né? Agora, tem um outro desenho que eu acho mais grave ainda, e eu mandei também o vídeo para você. É um desenho que muitos gostam, né? A Pequena Sereia. Parece um desenho tão inocente, né? Mas é um perigo esse desenho, né? Por quê? Porque no desenho a sereia, a personagem principal, ela se apaixona por um homem, né? E ela quer se tornar humana para poder viver essa paixão, esse amor com esse homem. Mas como sereia, ela não conseguiria viver no mundo dos homens, né? E tem então a figura de uma feiticeira do mar, né? E ela faz um pacto com essa feiticeira, né? Ela vende a sua alma e a sua voz para poder, através dos poderes dessa feiticeira, ela ter um corpo humano, né? Se você tem um link aqui, nesse link você pode ver o vídeo, né? Então ela vende a sua alma e a sua voz. É uma coisa muito forte. Então veja o perigo que a criança ocorre para a criança, a ideia de que ela pode realizar desejos em troca da sua alma. Essa negociação espiritual se chama feitiçaria. É o nome que se dá, é o nome real que se dá a essa prática, é feitiçaria, você fazer negociação com os espíritos, né? A Bíblia fala, por exemplo, que o pecado de desobediência
quando Saul fez isso lá atrás, quando ele deixou de cumprir o propósito de Deus, né, ele deveria matar toda a nação dos amalequitas, e Saul deixa de fazer isso, mata todo mundo, mas deixa vivos os animais e o rei. E ele traz os animais com a desculpa de vir trazê-los para oferecer em sacrifício ao Senhor. E o profeta Samuel o alerta, dizendo: você fez mal. O Senhor, ele prefere a obediência à sua palavra do que sacrifício. Deus está mais interessado é que nós obedeçamos. Então, o obedecer é mais interessante, é mais importante para Deus do que o sacrificar. E Saul distorceu isso, e Samuel disse para ele uma coisa muito séria, que a rebelião, ele ali foi rebelde ao Senhor, e essa rebelião é como o pecado de feitiçaria, ou seja, a desobediência aos princípios de Deus é a mesma coisa de nós estarmos negociando com espíritos malignos. Nós estamos deixando de honrar ao Senhor, estamos expondo a nossa vida à ação maligna. É muito sério isso. E a Pequena Sereia mostra justamente isso no seu enredo, no enredo da história. Então, fazer isso nos leva às trevas espirituais, ao afastamento de Deus. E quando Deus se afasta, o inimigo se aproxima. Então, eu queria que você visse realmente o vídeo, mandei até antes para que você pudesse ter já essa ideia, tá, do que acontece. Bom, irmãos, nós, como eu falei no início, nós estamos numa caça às bruxas e não devemos ser extremistas, nós devemos ser fundamentalistas nisso, né? Nós temos que ter bom senso. Então, por exemplo, tem desenhos animados que são muito bons. Você pode, na verdade você deve selecionar isso. Tem muitos enredos, muitos desenhos muito educativos. Então, o desenho animado, você pode usar ele como teu aliado, né? É a parte da indústria do entretenimento, mas nós não podemos sair metendo fogo em tudo. Então, por exemplo, eu destaquei aqui um desenho que para mim é um bom exemplo, Procurando Nemo. Né? Qual que é o enredo desse desenho? Né? É um pai que não desiste do filho. É um filho que se perdeu, que por rebeldia, né, se colocou em risco ali e foi levado para longe do pai, e vê a luta do pai enfrentando ali perigos muito maiores do que ele para encontrar o filho. Então nem tudo tem cheiro de enxofre, né? Brincando aqui. Então a intenção nossa é abordar e denunciar conteúdos contrários aos ensinamentos bíblicos e os perigos que acarretam a médio e longo prazo. Muitas vezes a gente não vê a consequência das coisas imediatamente, mas nós vamos ver a médio e longo prazo. Com certeza. Uma criança exposta à violência demais, e esses desenhos que não há filtro, né, que nós vemos muitos ensinamentos contrários e fortes com relação ao ocultismo, vai ter aí a cobrança disso depois. Então eu coloco aqui, para a gente estar encerrando, algumas sugestões aos pais, né? Primeiro, fique alerta para os programas que seus filhos assistem, isso é básico, né? Não deixe o seu filho, ele na escolha, ele quer escolher, ele quer assistir, tem que dar liberdade, não é bem assim, tá? Evite usar televisão, vídeos ou videogames como se fosse uma babá, né? Nós vamos incluir aqui o computador, nós vamos incluir aqui o tablet e o celular, que hoje o smartphone é uma porta aberta para o mundo, para todo tipo de conteúdo, coisa boa e coisa ruim. Então você é o filtro para o seu filho não consegue filtrar. Ou para quem não é pai, ou para quem é avô, também você ajude nesse sentido alguma outra pessoa. Limite o uso da mídia, o uso da televisão não deve
exceder mais que 1 ou 2 horas e de boa qualidade, né? Vamos dar uma limitada nisso. É uma sugestão, não é mandamento isso aqui não, apenas sugestão. Outras sugestões: manter os aparelhos de TV e de videogame fora do quarto dos seus filhos, para que ele tenha um ambiente ali de descanso mesmo, e muitas vezes ele se tranca lá e você não sabe o que ele está vendo ali. Computador no quarto do filho, eu nunca coloquei computador no quarto dos meus filhos, eu nunca achei muito bom isso. E também nunca dei videogame, eu não gostava muito que meus filhos fossem muito fissurados em videogame. Deixei para que eles tivessem videogame depois de adulto. Depois de adulto eles compraram o videogame. Mas aí já tem o quê? Já tem um filtro ali, então eles que sabem agora o que vão ver, tá? Desliga o televisor durante as refeições. É uma boa sugestão também. Utilizar esse tempo para conversar e manter contato familiar. Tem se perdido muito isso. Na minha casa também já vimos muitas vezes nós fazendo o errado, não fazendo o certo. Não estou aqui para dizer que eu fiz tudo certinho, não. Muitas vezes cometemos esse erro aqui. Ligue a TV somente quando houver algo específico que você decidiu que vale a pena ver, né? Coisas que você vê que tem bom conteúdo. Não transforme a TV no ponto central da casa. Evite colocar a TV no lugar mais importante. A TV é o centro das atenções na casa. Assista o programa que seus filhos estiverem assistindo. Assiste junto. Tome cuidado especial ao assistir programas antes de dormir. Muitos programas tiram o sono da criança ali, deixa ela muito excitada e não tem uma boa noite de sono. Você, adulto, torne-se um alfabetizado em mídia. Isso significa aprender a avaliar criticamente as ofertas de mídia. Tem muitos pais que não sabem mexer no Facebook, no Instagram, rede social. Infelizmente hoje é uma realidade. Seus filhos tudo tem isso. Até crianças, que eu acho até um absurdo. A criança mente na idade. O Facebook, por exemplo, não aceita abrir perfil com menor de 18 anos. Mas na hora de informar a idade lá, informa que tem 18. O que é isso? Mentira. Então começa com a mentira. Então eu vejo crianças que têm perfil, porque mentiu no perfil, né? Limite a sua permanência à frente da televisão, dê um bom exemplo, né? Então, assim, o bom exemplo vem do pai, né? Do adulto. Se o adulto tem ali, fica horas e horas de frente da televisão, por que o filho não vai querer ficar, né? Então, o limite vem de casa, né? E uma mensagem final para nós, pai, para você, pai, para você, avô. Lá em Deuteronômio 22:9, diz assim: não plante 2 tipos de semente em sua vinha. Se o fizer, tanto a semente que plantar como o fruto da vinha estarão contaminados. Acima de tudo, em Provérbios 4:23, diz assim: guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Será que Deus está aqui no versículo, principalmente no versículo de Deuteronômio, está falando realmente, né, de não plantar 2 tipos de semente na vinha? Claro que isso também tem a ver com a plantação, mas será que Deus está falando somente para esse caso material de não plantar 2 qualidades de semente para que haja uma uniformidade no fruto? Eu vejo que não. Aqui nós estamos vendo claramente Deus falando: olha, você está levando seu filho para a igreja, lá ele recebe a palavra de Deus, recebe o ensinamento da palavra, mas em casa ele está recebendo um outro tipo de ensinamento através dos desenhos animados, dos programas de televisão, contrários a tudo aquilo que ele está ouvindo na igreja. Infelizmente, muitas famílias acham que também a responsabilidade é da igreja
somente ensinar a palavra de Deus, e em casa o ambiente é outro. É isso que está acontecendo, plantando 2 tipos de semente, no final os frutos vão sair contaminados. Qual será o fruto que vai vingar? A criança por si só, volto a dizer, ela não tem filtro próprio na sua mentalidade, na sua formação cognitiva, ainda para poder discernir. Ela não tem o total discernimento, nem tem muitos adultos que não têm, porque também lá atrás não foi criado isso. Então, a mensagem que eu posso deixar no final para os pais, para nós irmãos, para nós igreja, né? E guardar o nosso coração, guardar o coração de tanta coisa que quer nos contaminar, né? Depois aí a gente fica se perguntando por que o nosso coração se prende a mágoa, a ressentimento. Muitas vezes é coisas que nós assistimos, nós nos alimentamos. Nós temos que nos alimentar muito mais das coisas do Senhor, da palavra de Deus, que ela é a fonte da vida. As palavras do Senhor são vida. Então que Deus nos abençoe, nos dê discernimento, nos dê graça, para podermos alertar, sempre alertar para o melhor, para aquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor tem sempre o melhor. Amém? Que Deus nos abençoe, que você tenha uma ótima semana e vamos continuar buscando esse conhecimento da palavra. Amém? Pai, muito obrigado, te louvamos, te agradecemos por mais esse estudo, que o Senhor venha falar poderosamente conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe.